Eu achava que conhecia a minha esposa. 10 anos de casamento, 2 filhos, uma vida que construímos juntos do zero. Então, numa terça-feira qualquer à tarde, abri nosso extrato bancário e percebi que não a conhecia de verdade. Porque ali, entre as compras do supermercado e os comprovantes do posto de gasolina, estava a prova de que minha esposa estava vivendo uma vida completamente paralela. E eu digo completamente paralela, com outra família, outros filhos, uma versão totalmente diferente dela mesma que eu nem sabia que existia. Essa é a história, e eu ainda estou tentando processar o que aconteceu. Meu nome é Daniel, tenho 37 anos e até 6 meses atrás achava que tinha uma vida bem normal. Minha esposa, Laura, e eu nos conhecemos na faculdade, estudávamos administração e nos demos bem imediatamente. Ela era inteligente, engraçada e tinha uma energia contagiante. Nos casamos aos 27 anos, tivemos nossa primeira filha, Emma, 1 ano depois, e nosso filho Lucas nasceu 2 anos depois. Laura trabalhava como consultora de marketing. Pelo menos era o que eu pensava. Ela viajava a trabalho o tempo todo, às vezes por 3 ou 4 dias. Ela me contava sobre seus clientes, sobre as campanhas em que estava trabalhando, sobre como as viagens eram exaustivas. Eu acreditava em cada palavra. Por que não acreditaria? Ela era minha esposa, a mãe dos meus filhos. A gente não questiona alguém em quem confia plenamente. Eu trabalhava na área de TI em uma empresa de médio porte. Um emprego bem comum, das 9 às 5. Eu cuidava da maior parte das finanças de casa porque a Laura sempre dizia que odiava lidar com essas coisas. Ela transferia a parte dela para a nossa conta conjunta todo mês e eu pagava as contas, administrava os investimentos e cuidava da hipoteca. Funcionava para nós. Ou, pelo menos, eu achava que funcionava. As crianças eram ótimas. Emma tinha 8 anos e adorava dança e arte. Lucas tinha 6 e era obcecado por dinossauros e por construir coisas com seus conjuntos de Lego. Jantávamos em família quase todas as noites quando Laura estava em casa. Fazíamos passeios de fim de semana ao parque, noites de cinema às sextas-feiras. De fora parecíamos a família perfeita. Aliás, por dentro, eu achava que éramos a família perfeita. Mas havia pequenos detalhes. Olhando para trás agora, consigo vê-los com tanta clareza, mas na época pareciam apenas coisas normais da vida. Laura sempre foi muito protetora com o celular. Levava-o para todo o lugar, até para o banheiro. Se eu o pegasse por engano, seus olhos demonstravam um lampejo de pânico antes de ela disfarçar rapidamente com uma piada. Ela tinha muitas emergências de trabalho, que a obrigavam a sair para atender ligações. Suas viagens a trabalho pareciam ter aumentado ao longo dos anos, passando de 1 vez por semana para às vezes 2 vezes por semana. Lembro-me de ter perguntado a ela uma vez se estava tudo bem no trabalho, se talvez o emprego estivesse ficando muito exigente. Ela apenas riu e disse que a empresa estava crescendo, conquistando clientes maiores e que por isso ela precisava viajar mais. Ela até me mostrou alguns documentos falsos de um projeto quando perguntei sobre uma viagem específica. Pareciam legítimos, profissionais, detalhados. Eu não tinha motivos para duvidar de nada. Então chegou aquela terça-feira de junho. Eu estava trabalhando de casa, um dia normal como qualquer outro. Tinha uma reunião marcada com o nosso consultor financeiro, então decidi pegar nossos extratos bancários para revisar tudo. Tínhamos 3 contas: nossa conta corrente conjunta principal, uma conta poupança e um cartão de crédito que usávamos para compras maiores. Entrei no sistema de internet banking e comecei a baixar os extratos. Foi então que eu vi. Havia uma cobrança de $1.500 para uma tal de Greenfield Academy. Eu não reconhecia o nome. Meu primeiro pensamento foi que talvez fosse algum tipo de fraude. Pesquisei no Google. A Greenfield Academy era uma escola primária particular a cerca de 2 horas de onde morávamos. Por que teríamos uma cobrança de uma escola a 2 horas de distância? Nossos filhos estudavam em uma escola pública no nosso bairro. Continuei rolando a tela do extrato. Mais cobranças. Um supermercado do qual eu nunca tinha ouvido falar, em uma cidade chamada Millbrook, restaurantes em Millbrook, assinatura de academia em Millbrook, compras em uma Target em Millbrook, repetidamente cobranças nessa cidade onde eu nunca tinha estado, por coisas que não faziam sentido algum. Minhas mãos começaram a tremer. Voltei ainda mais no tempo. 3 meses, 6 meses, 1 ano. As cobranças estavam lá o tempo todo.
Milhares e milhares de dólares saindo da nossa conta para lugares e empresas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Como eu não tinha percebido isso? Eu administrava nossas finanças, eu revisava os extratos, mas percebi que eu sempre apenas dava uma olhada rápida nos totais, me assegurava de que nada parecia muito fora do normal e seguia em frente. Eu nunca tinha examinado cada cobrança individualmente. Liguei para Laura. Caiu na caixa de bandeja. Ela supostamente estava em uma reunião com um cliente na cidade. Mandei uma mensagem para ela. Oi, pode me ligar quando tiver um tempinho? Preciso te perguntar uma coisa sobre a conta bancária. Ela respondeu 20 minutos depois. Em reuniões o dia todo. Tudo bem? Respondi. Sim, só preciso falar sobre algumas cobranças que vi. Me liga hoje à noite. Mas eu não podia esperar até hoje à noite. Algo dentro de mim me dizia que aquilo era ruim, muito ruim. Continuei investigando. Procurei por Millbrook na internet. Era uma cidade pequena, a cerca de 2 horas e meia ao norte de onde morávamos, população em torno de 8.000, bem rural, muitas fazendas e pequenos comércios. Nada que explicasse por que minha esposa gastava dinheiro lá com tanta frequência. Fiz algo que nunca tinha feito antes. Instalei um daqueles aplicativos de rastreamento de celular no meu notebook. O tipo de aplicativo que pessoas paranoicas usam para espiar seus cônjuges. Me senti mal fazendo isso, mas precisava saber. Usei o ID Apple da Laura, que eu tinha desde que configuramos nosso plano de compartilhamento familiar anos atrás. Em poucos minutos, eu já conseguia ver o histórico de localização do celular dela. Meu coração afundou no estômago. Nos últimos 3 anos, de acordo com os dados de localização, Laura passou aproximadamente metade de seu tempo em Millbrook. Não estava espalhada por diferentes cidades a trabalho, nem viajando para reuniões com clientes por todo o estado. Millbrook, a mesma cidadezinha, sempre a mesma coisa. Ela ficava lá por 3 ou 4 dias e depois voltava para casa conosco por 3 ou 4 dias. Uma rotação perfeita. Senti que ia vomitar, mas precisava saber mais. Dirigi. Entrei no meu carro e dirigi 2 horas e meia até Millbrook, saindo do trabalho mais cedo com alguma desculpa sobre uma emergência familiar, que suponho que era mesmo. Eu nem sabia o que estava procurando, só sabia que precisava ver aquele lugar com os meus próprios olhos. Millbrook era exatamente como parecia online. Pequena, tranquila, rua principal com algumas lojas e restaurantes. No começo fiquei dirigindo sem rumo, sem saber para onde ir ou o que fazer. Então me lembrei da escola, Greenfield Academy. Abri o endereço no meu celular e dirigi até lá. Era uma escola agradável, pequena, bem mantida, prédio de tijolos vermelhos com um parquinho na frente. Estavam buscando as crianças. Estacionei do outro lado da rua e fiquei só observando. Não sei o que esperava ver. Mas então eu vi. O carro da Laura, minha esposa, seu Honda CR-V prata, mesma placa e tudo, estacionado bem ali na fila de embarque. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Observei as crianças começarem a sair do prédio. E então a vi. Laura, minha esposa, saindo com 2 crianças que eu nunca tinha visto antes. Uma menina que parecia ter 7 anos e um menino que parecia ter 6. Ela segurava as mãos deles, sorria, conversava com outro pai. Parecia tão natural, tão à vontade, como se fosse apenas mais um dia normal. Fiquei sentada no carro sem conseguir me mover, sem conseguir processar o que estava vendo. Ela colocou as crianças no carro dela. Ela foi embora, e eu a segui. Mantive uma distância suficiente para que ela não percebesse, mas a segui pela pequena cidade até que ela parou na entrada de uma modesta casa de 2 andares em uma rua residencial tranquila. Ela saiu do carro com as crianças. Elas entraram. Pela janela, eu conseguia vê-las se movimentando. Ela estava ajudando-as a tirar as mochilas, coisas normais de mãe. As mesmas coisas que ela fazia com Emma e Lucas. Fiquei sentada no meu carro na rua abaixo por 2 horas só observando, tentando entender, tentando dar sentido a tudo aquilo. Então um homem parou o carro, uns 42 anos talvez, dirigia uma caminhonete. Ele saiu e entrou. Pela janela, eu vi Laura cumprimentá-lo. Eles se abraçaram, as crianças correram até ele, ele pegou o menino no colo e o girou no ar. Era uma família completa, e minha esposa estava bem no meio daquilo tudo. Voltei para casa dirigindo completamente atordoada. Nem me lembro do caminho. Ficava pensando que devia ser algum tipo de engano. Talvez ela estivesse ajudando uma amiga, talvez fosse alguma coisa estranha do trabalho que eu não entendia, mas no fundo eu sabia. Sabia exatamente o que era.
Quando cheguei em casa, as crianças estavam com minha mãe, que as buscou na escola. Liguei para ela no caminho de volta, pedi que as buscasse e ficasse para o jantar. Disse a ela que eu e Laura precisávamos conversar sobre algo importante. Laura deveria estar em casa às 7. Sentei-me na sala de estar e esperei. Ela entrou às 7h15. Tinha aquele sorriso no rosto de sempre. Oi, amor, desculpa o atraso. O trânsito estava um caos. Ela tentou me beijar, mas eu recuei. O sorriso sumiu do rosto dela. O que foi? Eu apenas olhei para ela. Essa mulher com quem dividi a cama por 10 anos. Essa mulher que deu à luz meus filhos. Essa mulher que eu achava que conhecia melhor do que ninguém no mundo. Quem são eles, Laura? O rosto dela empalideceu. Quem é quem? Do que você está falando? Peguei meu celular. Mostrei a ela as fotos que tirei em Millbrook. Ela com as 2 crianças, a casa, o carro dela na garagem. Quem são eles? Ela começou a chorar imediatamente. Não aquele choro de quem está triste, aquele choro de quem foi pego no flagra, de quem sabe que acabou. Ela desabou no sofá, e eu fiquei ali parado, esperando. E então ela me contou tudo. O nome do homem era Robert. Ela o conheceu 7 anos atrás em uma conferência. Eles tiveram um caso. Ela engravidou. Ela me disse que ia fazer uma viagem a trabalho, mas na verdade foi ficar com ele por alguns meses. Teve o bebê e voltou. Ela disse a Robert que queria tentar fazer as coisas darem certo comigo, mas que não podia abandonar a criança. Então, eles fizeram um acordo. Ela dividiria o tempo, metade comigo e nossa família, metade com Robert e a família deles. Então, ela engravidou de novo, do segundo filho de Robert, e a mentira só ficou maior e mais complicada. Ela criou uma identidade profissional completamente falsa, viagens de negócios falsos, clientes falsos. Ela até tinha colegas de trabalho falsos sobre os quais me contava histórias. Ela mantinha 2 vidas completas, 2 famílias, 2 conjuntos de filhos, 2 casas, 2 versões de si mesma. Perguntei a ela como ela conseguia lidar com isso na prática, como mantinha tudo separado. Ela explicou tudo com uma voz assustadoramente calma, como se tivesse pensado tanto nisso que simplesmente se tornou normal para ela. Ela tinha celulares separados. Quando estava conosco, Robert achava que ela estava viajando a trabalho. Quando estava com eles, eu achava que ela estava viajando a trabalho. As crianças nunca souberam da existência uma da outra. Robert só soube de nós muito tempo depois, e nessa altura ele já estava aparentemente de acordo com o arranjo, porque a amava e queria participar da vida dos filhos. Ela dividia a renda. Metade ia para nossa casa, metade ia para deles. Por isso, sempre parecia que tínhamos menos dinheiro do que deveríamos, considerando o salário que ela supostamente recebia. Ela levava essa vida dupla há 7 anos, e nenhuma das famílias fazia ideia. Fiz a pergunta que estava me destruindo. Você o ama? Ela olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse: Eu amo vocês 2. Esse é o problema. Perguntei a ela sobre nossos filhos. Emma e Lucas significavam menos do que os filhos de Robert? Ela jurou que não, que amava os 4 igualmente. Por isso não conseguia escolher. Por isso construiu essa vida impossível, porque não conseguia abrir mão de nenhum deles. Eu disse para ela ir embora. Ela implorou para que eu deixasse explicar melhor, para que eu entendesse por que ela fez aquilo, para que eu lhe desse uma chance de consertar as coisas. Eu continuei dizendo vá embora, repetidas vezes, até que ela finalmente pegou a bolsa e saiu pela porta. Eu disse para minha mãe levar as crianças para a casa dela por alguns dias. Disse que eu e a Laura estávamos com problemas sérios e precisávamos de espaço. Não contei a ela o que aconteceu. Eu não conseguia. Como explicar uma coisa dessas? As semanas seguintes foram um turbilhão. Laura tentava me contatar constantemente. Mensagens de texto, ligações, e-mails. Bloqueei-a em tudo. Contatei um advogado. Entrei com o pedido de divórcio. Procurei um terapeuta, porque sentia que estava enlouquecendo. Como se processa algo assim? Como se percebe que metade do seu casamento era uma mentira? Que enquanto você estava em casa ajudando seus filhos com a lição de casa e preparando o jantar, sua esposa estava fazendo exatamente a mesma coisa com outra família? O divórcio foi conturbado. Laura resistiu no início,
alegando que queria resolver as coisas, que tinha cometido um erro, mas que poderíamos consertar tudo. Perguntei a ela diretamente se estava disposta a abandonar Robert e aquela família completamente. Ela disse que não podia fazer isso com as crianças. Então, eu disse a ela que tínhamos terminado, sem negociação. A parte mais difícil foi contar para Emma e Lucas. Como explicar para uma criança de 8 anos e outra de 6 anos que a mãe delas tinha outros filhos que elas nunca conheceram, que ela mentia para todos durante anos? Acabei contando uma versão simplificada, que a mãe tinha tomado decisões muito ruins e que não seríamos mais casados, mas que ela ainda os amava e continuaria sendo a mãe deles. Emma perguntou se a mãe os amava menos agora. Isso me despedaçou. Eu a abracei e prometi que a mãe dela a amava muito, mas às vezes os adultos cometem erros muito complicados. Lucas só queria saber se ainda veria a mãe. Eu disse que sim e que combinaríamos uma rotina. E assim fizemos. Agora, Laura fica com as crianças a cada 2 semanas. Quando está com ela, Laura fica em um apartamento alugado na nossa cidade. Quando não está com elas, presumo que volte para Millbrook para ficar com a outra família. Não pergunto, não quero saber. Essa parte da vida dela não tem mais nada a ver comigo. Descobri durante o processo de divórcio que Robert acabou descobrindo sobre nós. Laura contou para ele cerca de 1 ano depois de começarem a namorar. Aparentemente, ele ficou bravo no início, mas depois decidiu que a amava suficiente para aceitar a situação. O cara sabia que ela tinha outro marido e filhos e estava bem em ser a segunda família secreta. Eu não consigo nem entender isso. Que tipo de pessoa aceita uma coisa dessas? A parte financeira foi um pesadelo. Laura vinha desviando dinheiro da nossa conta conjunta para sustentar sua outra casa há 7 anos. Meu advogado estimou que o valor girava em torno de $200 mil ao longo de 7 anos. Dinheiro que deveria ter ido para a faculdade de nossos filhos, para nossa aposentadoria, para nossa família. Em vez disso, foi usado para sustentar sua vida secreta. Tivemos que dividir tudo. A casa, as descobertas, os investimentos, estava tudo emaranhado nas mentiras dela. Acabei ficando com a casa, porque queria estabilidade para Emma e Lucas. Ela não contestou. Acho que uma parte dela sabia o quanto tinha destruído tudo e não tinha o direito de lutar por nada. A pior parte é ver meus filhos lidando com isso. A Emma ficou muito quieta. Ela costumava ser tão extrovertida e alegre, mas agora está retraída. Uma vez, ela me perguntou se tinha uma irmã que não conhecia. Tive que dizer que sim. Ela tem uma meia-irmã e um meio-irmão do outro relacionamento da mãe. Ela chorou e perguntou se eles poderiam se conhecer algum dia. Eu disse que isso dependeria da mãe dela e da outra família, mas talvez quando ela fosse mais velha. Lucas é muito pequeno para entender completamente. Ele só sabe que a mamãe e o papai não moram mais juntos. Ele pergunta quando a mamãe vai voltar para casa. Cada vez que isso acontece, meu coração se parte. Tenho que explicar de novo que a mamãe tem seu próprio apartamento agora, mas que ela o ama e que vai vê-lo em breve. Estou em terapia há 4 meses. Minha terapeuta diz que o que Laura fez é uma forma extrema de compartimentalização. Ela conseguiu separar suas 2 vidas tão completamente em sua mente que podia funcionar em ambas sem que a dissonância cognitiva a destruísse. Ela diz que isso é mais comum do que as pessoas pensam, embora geralmente não nesse nível extremo. As pessoas vivem vidas duplas o tempo todo, casos extraconjugais, vícios ocultos, fraudes financeiras, mas manter 2 famílias completas por 7 anos, isso é outro nível. Já passei por todas as emoções que você pode imaginar: raiva, traição, confusão, tristeza, nojo. Alguns dias eu odeio ela, outros dias eu só sinto pena dela, porque que tipo de pessoa tem que viver assim? O estresse de sustentar essa mentira deve ter sido incrível, mas daí eu me lembro que foi uma escolha dela. Todos os dias, durante 7 anos, ela escolheu continuar mentindo para todos nós. Pesquisei sobre Robert na internet. Sei que não devia, mas não consegui evitar. Ele parece um cara normal, trabalha na construção civil, tem uma página no Facebook com fotos dos filhos. A Laura não aparece em nenhuma das fotos, o que agora faz sentido. Ele também estava escondendo ela. Fico pensando o que os amigos dele acham. Será que ele diz para as pessoas que tem uma companheira? Ou será que ele também mente e diz que é pai solteiro? Às vezes penso em Laura e me pergunto qual versão dela era real. Ela era a mesma pessoa que era comigo? Ou será que é a mesma pessoa que era com Robert?
Ou será que ela é alguém completamente diferente e ambas as famílias só viram as partes que ela queria que víssemos? Não sei se algum dia terei respostas para essas perguntas. As crianças começaram a perguntar sobre seus meio-irmãos há alguns meses. Aparentemente, Laura contou para elas sobre Emma e Lucas. Então, agora essas 4 crianças sabem da existência uma da outra, mas nunca se conheceram. Parece cena de filme bizarro. Não sei se elas deveriam se conhecer. Uma parte de mim acha que seria bom para elas se conhecerem. Afinal, são irmãos, mesmo que seja complicado. Mas outra parte quer manter meus filhos o mais longe possível dessa confusão. Comecei a namorar de novo recentemente. Nada sério, só tentando voltar à ativa. Mas é difícil. Cada vez que começo a confiar em alguém, me lembro de Laura. Lembro de como ela me enganou completamente, de como vivi com ela 10 anos sem suspeitar nada. Como confiar em alguém depois disso? Como acreditar em alguém que diz que te ama e está sendo sincero? Minha terapeuta diz que eu preciso trabalhar para não deixar que as ações de Laura definam como eu vejo todos os meus relacionamentos, que o que ela fez foi um caso extremo, não a norma, que a maioria Das pessoas é honesta e confiável. Mas é difícil acreditar nisso quando a pessoa em quem você mais confiava no mundo se revelou vivendo a maior mentira imaginável. As pessoas me perguntam se eu percebi algum sinal, se havia algum indício de alerta que eu ignorei. E, honestamente, talvez houvesse. A questão do celular, a quantidade de viagens, o jeito como ela sempre era um pouco vaga sobre os detalhes do trabalho, mas na época nada disso me pareceu tão estranho. As pessoas viajam a trabalho. As pessoas são reservadas quanto aos seus celulares. Eu achava que estava sendo um bom marido por não ser controlador ou desconfiado. No fim das contas, eu só estava sendo ingênuo. O que mais me dói é pensar em todos os momentos que passamos em família. Festas de aniversário, manhãs de Natal, férias de verão. Algum desses momentos foi real para ela? Ou ela estava sempre pensando na outra família? Quando colocava Emma e Lucas na cama, sentia falta dos outros filhos? Quando estava com os outros filhos, pensava em nós? Nunca vou entender como alguém consegue fazer isso. Como você pode dar um beijo de boa noite no seu cônjuge, dizer que o ama e na manhã seguinte ir embora para brincar de casinha com outra pessoa? Como você pode olhar nos olhos dos seus filhos e mentir sobre onde vai e o que vai fazer? Como você consegue manter esse nível de dissimulação por anos sem se desmoronar? Laura tentou explicar uma vez antes de eu cortar a comunicação. Ela disse que tudo começou como um caso extraconjugal e, quando engravidou, se sentiu presa. Não podia abandonar o bebê, mas também não podia me deixar e aos nossos filhos, então tentou fazer as duas coisas. E uma vez tomada essa decisão, teve que continuar, porque confessar a verdade destruiria tudo. A cada dia que passava, era mais difícil dizer a verdade. A cada mês que passava, uma nova camada de mentiras era adicionada, até que 7 anos se passaram e ela estava tão envolvida que não havia saída a não ser pega. Ela disse que estava exausta, que nunca tinha um descanso, que estava sempre atuando, sempre cuidando da logística, sempre com medo de que alguém descobrisse. Ela disse que pensou em me contar tantas vezes, mas tinha muito medo. Sabia que perderia tudo. E no fim, perdeu mesmo assim. Não sinto pena dela. Ela fez suas escolhas. Ela escolheu ter um caso. Ela escolheu engravidar de outro homem. Ela escolheu mentir por 7 anos. A qualquer momento ela poderia ter dito a verdade. A qualquer momento ela poderia ter feito uma escolha e lidado com as consequências. Em vez disso, ela escolheu ser egoísta. Ela escolheu ter tudo o que queria às custas de todos os outros. Às vezes penso nas outras crianças, as de Millbrook. Elas são inocentes em tudo isso, assim como Emma e Lucas. Elas não pediram por essa situação. Não pediram para ter uma mãe que divide seu tempo entre 2 famílias. Fico pensando no que Robert contou a elas. Será que elas sabem toda a verdade, ou será que ele está protegendo as dela também? Na semana passada, Emma me perguntou se eu achava que a mamãe ainda amava o papai. Eu não sabia como responder. Disse a ela que relacionamentos na vida adulta são complicados, mas que a mãe dela sempre a amaria, e eu também, e isso é o que mais importa. Mas a verdade é que eu não sei se Laura realmente me amou. Talvez tenha amado no começo. Talvez ainda ame de alguma forma distorcida que ela seja capaz de amar. Mas você não faz o que ela fez com alguém que você realmente ama.
Você não constrói uma vida com alguém enquanto constrói simultaneamente uma vida completamente diferente com outra pessoa. O divórcio foi finalizado no mês passado. 10 anos de casamento. Acabou. Assim, de repente. Dividimos a guarda dos filhos meio a meio. Ela paga a pensão alimentícia, já que fiquei com a casa e tenho despesas maiores. Agora é tudo muito frio e burocrático, sem mais emoções, sem mais tentativas de entender ou dar sentido a tudo isso. Só papelada, horários de visita e transferências bancárias. Ainda tenho momentos em que não consigo acreditar que esta é a minha vida. Acordo algumas manhãs e esqueço por um segundo. Penso que Laura estará ali ao meu lado, ou a ouço lá embaixo fazendo café. Então a realidade me atinge e eu me lembro. Ela não está aqui. Provavelmente está em Millbrook agora, fazendo café para Robert e os filhos deles. A coisa mais difícil é responder às perguntas das crianças. Elas perguntam sobre a mamãe o tempo todo. Onde ela está? O que ela está fazendo? Por que ela não mora mais aqui? Eu dou respostas adequadas à idade delas, mas sei que eventualmente elas vão querer saber toda a verdade, e eu temo esse dia. Como você conta para os seus filhos que a mãe dela escolheu ter outra família? Que ela os amava, mas não o suficiente para simplesmente estar com eles? Pensei em entrar em contato com Robert, só para conversar, para ver se ele tem alguma percepção sobre a Laura que eu não tenho, para ver se a experiência dele com ela foi diferente da minha. Mas qual seria o objetivo? Como seria essa conversa? Ei, você é o cara com quem minha esposa teve um caso secreto. Quer tomar um café? É absurdo. Às vezes sinto raiva. Quero gritar com a Laura e dizer o quanto ela magoou a todos, como ela prejudicou nossos filhos em maneiras que provavelmente levarão anos de terapia para desfazer. Como ela me tornou incapaz de confiar em qualquer pessoa. Como ela destruiu todas as boas lembranças que eu tinha do nosso tempo juntos. Em outros dias estou apenas triste. Triste pelo que eu achava que tínhamos. Triste pela vida que eu achava que estávamos construindo juntos. Triste pelos meus filhos, que terão de crescer em um lar desfeito porque a mãe dela não conseguiu ser honesta. Triste por ter desperdiçado 10 anos da minha vida com alguém que não era quem eu pensava que fosse. E em alguns dias, estranhamente, me sinto bem. Concentro-me em Emma e Lucas. Concentro-me em ser o melhor pai que posso ser. Concentro-me em reconstruir minha vida e descobrir quem sou além de ser o esposo de Laura. Esses dias estão se tornando mais frequentes. A dor está começando a diminuir, lentamente, e eu estou aprendendo a aceitar que esta é a minha realidade agora. Não sei o que o futuro me reserva. Talvez Emma e Lucas acabem conhecendo seus meio-irmãos. Talvez não. Talvez Laura também acabe deixando Robert, ou talvez ela fique em Millbrook e construa uma vida lá agora que o segredo foi revelado. Talvez eu conheça alguém novo e aprenda a confiar novamente. Talvez não. Tudo o que sei é que ainda estou aqui, ainda de pé, ainda tentando me encontrar, um dia a cada vez. E isso tem que ser o suficiente por enquanto. Se você leu até aqui, obrigado por ouvir minha história. Ajuda muito desabafar, mesmo que seja só falando para uma câmera. E se você está passando por algo parecido, ou se alguém em quem você confiava plenamente mentiu para você, saiba que você não está sozinho. Às vezes parece que sim, mas não está. Todos nós estamos tentando entender o caos e seguir em frente da melhor maneira possível. Inscreva-se se quiser mais histórias reais como esta.